Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo de hoje vamos comentar sobre o fato relevante que foi divulgado a respeito do HCTR, DEVA 11 e também do Versalhes. Os três fundos imobiliários finalmente vão executar as garantias dos recebíveis imobiliários inadimplentes relacionados ao grupo Gramado Parques. A medida alcança pelo menos 19 operações, sendo 11 do DEVA, 7 do HCTR e uma do Versalhes. Esse fato relevante que foi divulgado na sexta-feira fez com que o HCTR e o DEVA terminassem o pregão positivo. Então eles tiveram uma alta de mais de 2%. O Versalhes teve uma pequena queda e praticamente ficou na mesma. Afinal de contas, ele possui só um recebível imobiliário que vai ser alcançado por essa medida. O mais importante é que eles comunicaram ao mercado essa intenção de executar as garantias desses recebíveis do Gramado Parque, que está passando por um processo de recuperação judicial. O problema das inadimplências fez com que a cotação desses fundos caísse 50%, se nós formos olhar o valor hoje de mercado de R$ 48,00, com o valor anteriormente que eles ficavam negociando por volta de R$ 100,00. Os recebíveis imobiliários do Gramado Parque foram emitidos pela Forte Securitizadora, que faz parte do grupo aqui econômico desse pessoal do HCTR, DEVA, Versalhes, Torge e afins. E a Forte Securitizadora realizou essa semana uma Assembleia Geral de Titulares para discutir a inadimplência dos recebíveis imobiliários ligados ao Gramado Parque. E foi aprovado finalmente o vencimento antecipado das dívidas. Ou seja, pessoal, nada de pegar e fazer waiver para pegar e conceder carência, para reestruturar a dívida, para alongar o prazo de vencimento, igual nós vimos uma medida adotada para o CRI Hope, para o pessoal do circuito de compras, possivelmente para o grupo VAN. Agora o Gramado Parque não conseguiu isso. E sabemos o motivo, né? Diante de toda a polêmica que está sendo gerada com os administradores do grupo. Afinal de contas, tivemos aquela medida de suspensão de pagamento, depois desistir da ação, quando realizaram a troca do diretor. Agora eles falaram que estava tudo bem, aí de repente apareceu um novo pedido de recuperação judicial, que foi já aprovado inicialmente para 3 das 4 empresas que formam o grupo, enfim, né? Então dessa vez eles não conseguiram não, tá? Então foi aprovado. Depois eu vou mostrar um fato relevante para vocês. E caso o montante total da dívida não seja quitado antecipadamente, que com certeza não vão ser quitados, porque eles não têm dinheiro, os titulares dos papéis executarão as garantias dos títulos, ou seja, a venda de imóvel, a cessão de direito dos devedores para pagamento dos investidores. E nesse caso inclui, né, os 3 fundos imobiliários, que é o DEVA, o Hectare e o Versalhes, como nós comentamos. E o bacana é que o Infomoney colocou essa tabelinha aqui, e essa tabela foi divulgada no fato relevante respectivo de cada um desses fundos imobiliários. Então mostra quais são os recebíveis que estão na carteira de cada um dos fundos que teve esse vencimento antecipado. Essa primeira tabela é referente aos recebíveis imobiliários da carteira do HCTR. Essa segunda do DEVA 11 e por fim nós temos a do Versalhes. E meio a essa inadimplência, né, os fundos caíram muito, né? O Versalhes mesmo no mês passado caiu mais de 24%. A HCTR e DEVA tiveram uma queda de 13% a 17%. E o importante aqui também é que o Grupo Gramado Parque está com a recuperação judicial, como nós mencionamos, com dívidas que passam de 1,36 bilhão de reais. Isso está inviabilizando demais as operações desses fundos imobiliários. A nota da companhia divulgada fala que eles estão prezando pela reestruturação financeira, para pegar e fazer a manutenção da sua estrutura, para pegar e manter os empregados, né, manter a mão de obra deles, etc. E justificam que esse problema financeiro é devido à estrutura financeira que foi montada pela Fortesec, né, com as altas taxas e encargos dos recebíveis imobiliários. Meu amigo, mas se você aceitou na época, né, aquela coisa, ninguém te obrigou, você aceitou aquelas condições, então tem que honrar com seus compromissos, né, Gramado Parque? Não adianta vir aqui falar, sim, que estão passando por dificuldade financeira, porque o Hectare cobra uns juros mais de 10%, mais correção monetária, que alguns anos atrás, vocês viram, né, o problema, né, a correção monetária disparou e muito a inflação aqui no Brasil, mas não adianta justificar isso. Na época, vocês receberam dinheiro, eles gostaram. Agora, para poder pagar os seus compromissos, eles estão reclamando, falando que os juros foram altos, né, que essa é a justificativa do problema financeiro que eles estão passando. Enfim, agora eu vou mostrar aqui o fato relevante do HCTR. E é o mesmo fato relevante para os demais fundos.
O mais importante é sobre as deliberações aprovadas nessa assembleia que eles realizaram. Ó. Então constam que foi aprovada a exigência da recompra total dos créditos imobiliários. Ou seja, as companhias elas têm que recomprar essa dívida, mas elas não vão recomprar porque, novamente, estão sem dinheiro. O ajuizamento da ação de execução de título executivo extrajudicial. O CRI, ele é um título executivo extrajudicial. Ele preenche todos os requisitos lá do nosso Código Civil e por isso você não precisa discutir a dívida na justiça. Você simplesmente já executa a dívida, né, cobrando aqui, como eles mencionaram, suas garantias, obrigando o devedor a pegar e honrar seus compromissos, né? Agora vamos acompanhar o que vai virar sobre isso, até mesmo por causa das garantias, né, pessoal? Foi como eu havia mencionado para vocês. Quais garantias será que eles vão executar primeiro? Será que eles conseguem pegar aqueles empreendimentos que já foram lançados, que estão com as obras 100% concluídas? Se for, melhor ainda para nós. Aí será que eles vão pegar e aplicar um deságio para vender o mais rápido possível e recuperar o capital? Será que eles vão assumir aquelas operações lá, né, que vai fugir um pouco do escopo desses fundos, que são fundos de recebidos imobiliários, e vão começar com essas operações aí, como se fossem meio que de tijolos, né, com parques de lazer? Não sabemos, vamos acompanhar para descobrir isso futuramente. Então foi aprovado o ajuizamento da ação de execução de títulos executivos extrajudiciais, com vencimento antecipado da dívida e entre outros fatores. Eles também aprovaram a contratação de um escritório aqui, Sérgio Bermudes, na qualidade de assessor legal para fazer a representação, né, do emissor da dívida, autorização prévia para eventual contratação de outro escritório de advocacia e entre outras coisas que foram aprovadas. Então o mais importante para nós é que finalmente os gestores começaram a se movimentar, né? Porque ficar concedendo prazo, carência para devedor que não tem expectativa nenhuma de recuperar e simplesmente postergar um problema, é melhor já enfrentar o problema nesse momento e resolver e conseguir recuperar alguma coisa para nós cotistas não sermos tão lesados assim. Agora comenta o que vocês estão achando sobre isso e fique atento. Se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos que tem muita notícia e fatos relevantes a serem divulgados sobre todo esse imbróglio envolvendo esses fundos imobiliários.